Nova York, anos 1990. Salões de arte sofisticados. Ternos sob medida. Conversas sobre investimentos milionários. Um homem circulava entre a elite americana com a confiança de quem nasceu para aquilo. Seu nome? Clark Rockefeller. Sim, aqueles Rockefellers. Sandra Boss, brilhante consultora formada em Stanford, cursando MBA em Harvard, foi apresentada a ele por sua própria irmã. Clark era tudo que uma mulher bem-sucedida poderia desejar. Charme aristocrático, cultura refinada, conexões com a dinastia mais poderosa da América. Eles se casaram, tiveram uma filha, construíram uma vida. Mas havia um pequeno problema. Clark Rockefeller não existia. E a verdade por trás daquele sorriso encantador era muito mais sombria do que Sandra poderia imaginar. Durante 11 anos, Sandra e Clark viveram como qualquer casal de elite. Apartamento sofisticado. Arte cara nas paredes. Viagens. Jantares em restaurantes exclusivos. Havia apenas um detalhe curioso. Clark não trabalhava. Ele era pai em tempo integral, dedicado à filha Ray, carinhosamente chamada de Snooks. Um pai amoroso. Um marido presente. Mas era o dinheiro de Sandra que pagava por tudo. Suas longas horas como consultora financiavam o estilo de vida aristocrático de Clark. E então as histórias começaram a não fazer sentido. Detalhes conflitantes sobre a família, inconsistências sobre o passado, evasivas quando questionado sobre documentos. Sandra não era tola. Ela percebia que algo estava errado. Em 2007, ela pediu o divórcio. E foi quando descobriu algo perturbador. Seu marido era um fantasma, sem carteira de motorista, sem cartão de crédito, sem número de seguro social. Como alguém vive por mais de uma década, sem existir oficialmente. Sandra obteve a custódia total de Snooks. Clark teria direito a apenas 3 visitas supervisionadas por ano. Parecia o fim da história. Mas para Christian Gerhartsreiter, era apenas o começo de outro capítulo. 2008. Rua movimentada de Boston. Uma visita supervisionada como qualquer outra. Clark com sua filha, a assistente social observando de perto. E então, em um movimento calculado, Clark pegou Snooks no colo. Correu. Saltou para dentro de uma limusine que o aguardava. A assistente social gritou. Tentou impedir. Mas o carro já havia desaparecido no trânsito. Alerta Amber ativado. Polícia mobilizada. FBI envolvido. A foto de Clark Rockefeller inundou os noticiários. E foi quando o impossível começou a acontecer. Ligações de todo o país. Dezenas delas. Eu conheço esse homem, mas ele se chama Christopher Crowe. Esse é Christopher Chichester. Morou em Los Angeles nos anos 80. Não. Esse é Chip Smith. Ele alugou um apartamento aqui semana passada. Um homem. 4 identidades. Décadas de mentiras. Mas quem era ele realmente? A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma taça de vinho. Na noite anterior ao sequestro, Clark havia jantado na casa de um amigo. Bebeu vinho. A taça não foi lavada. A polícia coletou as impressões digitais do vidro. E, finalmente, após 3 décadas de mentiras, o fantasma ganhou um nome real. Christian Karl Gerhartsreiter. Um imigrante alemão. De uma pequena cidade de classe média. Nada de aristocracia. Nada de Rockefellers. Apenas um mentiroso extraordinário. A investigação desenterrou uma vida inteira construída sobre identidades roubadas. Christian Gerhartsreiter chegou aos Estados Unidos ainda adolescente, fingindo ser estudante de intercâmbio.
Cazuza, Tibor Souza, obteve a green card. E então começou a colecionar nomes como outros colecionam selos. Sua primeira grande reinvenção, Christopher Chichester. Los Angeles, anos 1980. Ele se apresentava como produtor de televisão. Alegava descender da realeza inglesa. Alugou os fundos da casa de uma mulher chamada Didi Sorros. O filho dela, John, e a nora, Linda, também viviam na propriedade. Em 1985, o casal desapareceu. Simplesmente evaporou. Poucos dias depois, Christopher Chichester também desapareceu. 1994. 9 anos depois, trabalhadores encontraram algo enterrado no quintal daquela casa. Restos mortais, enterrados sob o concreto. Era John Soros. Linda nunca foi encontrada. Mas Christopher Chichester já não existia mais. Ele havia se tornado Christopher Crowe. Wall Street. Empregos de alto nível. Sem diploma. Sem experiência. Sem seguro social. Apenas charme, mentiras e uma capacidade assustadora de convencer as pessoas de que ele era quem dizia ser. Quando investigadores rastrearam o caminhão desaparecido de John Soros até ele, Christopher Crowe desapareceu. E, anos depois, ressurgiu como Clark Rockefeller, o homem mais audacioso de todos. O impostor que enganou Harvard, que enganou Wall Street, que quase saiu impune. A caçada durou 5 dias. Clark Rockefeller havia se tornado Chip Smith. Mais uma máscara, mais uma mentira. Mas desta vez, não havia para onde correr. O proprietário do imóvel que ele alugara reconheceu o rosto dos noticiários. Uma ligação. Polícia cercando o local. E, finalmente, Snooks foi devolvida em segurança à mãe. Christian Gerhardsreiter foi condenado. Sequestro de sua própria filha. Culpado. Assassinato de John Soros. Culpado. Sentença: 27 anos à prisão perpétua. Mas a pergunta que assombrava todos permanecia. Como alguém viveu 3 décadas inteiras sem ser quem dizia ser? Como ele enganou consultores de Harvard, executivos de Wall Street, investigadores de imigração? A resposta é perturbadora, porque ele não apenas mentia. Ele acreditava nas próprias mentiras. Christian Gerhardsreiter não fingia ser outras pessoas. Ele se tornava elas. E essa convicção absoluta era o que tornava suas mentiras tão perigosamente críveis. Hoje, Christian Gerhardsreiter cumpre pena em uma prisão de segurança máxima. Ele tem um número, uma cela, uma identidade que não pode trocar. Pela primeira vez em mais de 30 anos, ele é forçado a ser quem realmente é. O caso do falso Rockefeller nos confronta com uma verdade desconfortável. Identidade é mais frágil do que imaginamos. Confiamos em nomes, em sobrenomes, em aparências, em histórias bem contadas. Sandra Boss era brilhante, graduada em Stanford, MBA em Harvard, consultora de sucesso. E ainda assim, viveu 11 anos ao lado de um completo estranho. Christian Gerhardsreiter provou que com convicção suficiente, qualquer um pode ser qualquer pessoa. Que a linha entre realidade e ficção pode ser apagada. Que às vezes, os maiores perigos vêm embrulhados nos pacotes mais sofisticados. E nos deixa com uma pergunta perturbadora. Se ele enganou tantos por tanto tempo, quantos outros Rockefellers ainda estão por aí, escondidos à vista de todos?